Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esboço Podcast. Hoje eu tô aqui para conversar com duas arquitetas e a gente vai falar um pouquinho sobre a história delas em um projeto muito bacana que elas têm desenvolvido. Eu tô aqui com a Silvana Bonafini, arquiteta há 34 anos, formada pela UEL, pé vermelho, né, gente? E a Lilian Simões, arquiteta há 33 anos, que também é formada pela UEL, e ambas vão contar um pouquinho da história delas. Então, eu vou começar aqui deixando a Silvana falar um pouquinho sobre a história dela, como ela começou na arquitetura. Tá certo. Primeiro eu queria agradecer a TK e a você por essa oportunidade de estar aqui podendo demonstrar um pouco mais do nosso trabalho na cidade, né? Eu, como você falou, me formei há 34 anos na UEL, sempre sonhei em ser arquiteta, até porque meu pai já vinha do ramo da construção, ele teve depósito de materiais de construção, então eu sempre tive uma ligação muito forte nessa área. E o sonho dele era ter um filho engenheiro, mas não uma filha arquiteta, e a única que seguiu fui eu. Então, assim, desde pequena, era sempre o meu sonho fazer arquitetura. Legal. E você, Lilian, como que foi essa escolha para você, o seu start aí? Então, também, primeiramente, quero agradecer a TK, como disse a Silvana, né, esse convite para estar aqui falando um pouquinho, né, da nossa profissão, do que é arquitetura para nós. E eu também tive, assim, muito parecido com a Silvana, esse insight, assim, desde pequena, de gostar muito desse universo da arquitetura. E então, logo, assim, na adolescência, eu já fui me preparar para fazer até a prévia de desenho que a gente tinha na época lá na UEL, porque era o meu sonho mesmo, trabalhar com isso, ser arquiteta. Não tive nenhuma inspiração, assim, dentro da família nessa questão, mas eu tinha duas irmãs que estudavam engenharia civil na época. Mas o meu sonho era fazer arquitetura mesmo, trabalhar com projetos, trabalhar nesse universo aí tão vasto que é a arquitetura. E estamos aqui, né, assim, a gente se formou aqui pela UEL, como você mesmo disse, e ficamos por aqui. Somos londrinense, nasci aqui também, sou pé vermelho. E nos dedicamos a fazer da nossa profissão algo que possa enriquecer também aí o nosso universo aqui dentro da nossa cidade, da nossa região de Londrina. Então, sempre um prazer poder falar de arquitetura, que é a nossa paixão mesmo. Legal. E eu acredito que por vocês terem toda uma trajetória, né, uma experiência já dentro da arquitetura, qual a maior diferença que vocês enxergam, assim, de quando vocês começaram para o que a gente vive hoje da arquitetura? Olha, tem uma diferença muito grande, né, Lilian? Tem. Eu acho que a gente tinha muito a ligação com a concepção. E hoje a gente vê uma parte muito tecnológica, sem tanta vivência, talvez de uma obra, de uma execução, de saber como funciona. Então, nós somos da época que a gente pegou prancheta, caneta nanquim. Era tudo desenho à mão. Era tudo desenho à mão. Você tinha que mostrar as suas ideias ali no croquis. E hoje, o que eu vejo, pelo menos, assim, estagiários que passam pelos nossos escritórios, é muita tecnologia. Sem contar que eles têm uma bagagem imensa de tecnologia. A gente corre atrás para acompanhar, óbvio, né? O mundo mudou, a gente tem que acompanhar. Mas eu sinto muita falta dessa parte de concepção, de mão livre, sabe? Dessa parte. Era uma coisa, assim, a gente foi formada, né? Nosso processo de graduação foi sempre envolvendo essa coisa artística, criativa, muito desenho à mão, muita Até uma curiosidade, concepção. Vocês desenhavam bem? Sim. Até hoje ainda eu resolvo algumas coisas de projeto realmente desenhando à mão, fazendo croquis, explicando as ideias, sabe? Porque como a Silvana falou, a gente teve essa formação. Então é muito legal também que te dá o sentido de proporcionalidade, de como que você tem que projetar, planejar, e você já consegue desenhar com esse pensamento voltado já para você conseguir
trazer a solução, assim, dentro daquele universo de proporção, de escala. Então, a gente foi treinada para isso. Eu vejo que um pouquinho se perdeu quando veio essa questão dos usos dos programas, né, que são voltados para a nossa área, porque aí você trabalha ali dentro de uma ferramenta que não é a sua mão, que não é aquele desenho à mão livre. Mas é lógico que enriquece em muitas questões, né? A gente consegue também apresentar de uma maneira mais clara para o nosso cliente quais são as nossas ideias, aquilo que a gente está imaginando para o projeto dele, para a obra dele. Mas, em todo sentido, assim, eu acho que é um processo mesmo. Hoje a gente tem a inteligência artificial também. Está revolucionando como muitas coisas acontecem, né? Nós vamos ter que adaptar isso ao nosso universo também, né? Então, é uma coisa nova ainda, mas que eu tenho certeza que também vai vir a agregar, a ajudar a gente a trazer soluções ainda melhores para o nosso trabalho, para aquilo que a gente ama fazer. Legal. E aí vocês levantaram uma questão que eu queria até perguntar a opinião de vocês, que é a questão da tecnologia. E muito se discute em todas as áreas da sociedade sobre como isso se relaciona com as relações humanas, né? A tecnologia com as relações humanas. E a arquitetura está muito ligado a pessoas, a família, sim, a refúgio, casa. Essa questão toda da evolução tecnológica que está acontecendo é legal, mas é algo que a arquitetura nunca vai perder, essa coisa do humano, assim, né? Da relação pessoal com o cliente, de interpretar o sonho dele, de fazer algo que realmente tá muito ligado à emoção, né? Acho que a arquitetura, sim, tem muito isso, né? Vamos dar um exemplo. Projeto de uma casa. Eu tenho que ter conexão com a família. Eu tenho que estar sabendo o que o marido quer, o que a esposa quer, quantos filhos, como que os filhos são, como que é a rotina dessa família, para mim poder concretizar o sonho deles. Então, falta, eu acho que um pouco, essa questão da relação humana. A gente sempre brinca, né? Que arquiteto é meio psicólogo, né? Eu ia falar isso agora, parece quase eu preciso entender você como pessoa para poder fazer algo. Porque senão você não consegue traduzir. Eu não posso fugir do que aquela família está acostumada. Por mais que ela queira uma casa totalmente moderna, mas talvez ela tenha algumas coisas que ela quer guardar, que ela tem alguma memória algo afetiva, né? Então, isso a tecnologia não dá, sabe? Essa aproximação. E outro ponto é assim, o que eu acho que nunca vai mudar é que a gente projeta os espaços para as pessoas, né? Então, tem sempre esse envolvimento humano. Ali, quem vai usar aquele espaço são pessoas, seja um espaço residencial ou comercial, ou um espaço público, são pessoas que vão usar. Então, a gente precisa planejar os espaços voltados para esse lado, para o lado humano, para o conforto humano, para o pensamento humano, né? Para os sentimentos humanos. Então, é o que a Silvana falou, a gente tem que estar sempre envolvida com isso. Pensar em como é o comportamento, como que a pessoa vai se sentir dentro daquele espaço. Então, é um pouco da psicologia, sim, porque envolve todas essas questões, né? E até acho que é importante, seria até ter no currículo, né, da arquitetura um pouco mais sobre esses assuntos, porque realmente a gente tem que estudar o comportamento humano, entender para poder planejar melhor os espaços e os objetos que vão ocupar esses espaços, porque os arquitetos também trabalham com isso, né? Em projetar móveis, em projetar acessórios, objetos que vão ser utilizados por essas pessoas também, né? Você começa a fazer projeto quando os filhos são pequenininhos, daí os filhos ficam moço, casam, e daí eles chamam você para fazer o projeto. Então, isso que tá essa relação humana com o teu cliente. Não é diferente de eu entrar na internet e comprar um projeto de uma casa de 150 metros quadrados porque é barata e aquilo vai suprir a necessidade da minha família. A arquitetura não é isso. A arquitetura é muito mais do que isso. Para resolver um espaço
envolve muitas questões, então, de funcionalidade, manutenção, aproveitamento, conforto, uso, né? Então, são tantas coisas que a gente tem que avaliar para fazer o planejamento de um espaço, que isso que a Silvana falou não comporta, não tem como você comprar um projeto na internet adaptado, ele não está adaptado a você, ao seu uso do espaço. E eu sempre comento o seguinte também, eu brinco, né, na minha fala, às vezes com o cliente e tal, economiza no projeto, gasta na obra. Com certeza, porque você não planejou, você não projetou da maneira para executar ali e fazer aquilo que realmente vai te atender. E o que custa caro é a obra. A obra custa muito caro. E está cada vez mais cara. Todo mundo que acompanha esse universo da construção civil sabe o quanto custa você fazer uma construção ou reformar um imóvel ou qualquer coisa relacionada a isso, né? Então, por isso o planejamento, o projeto, o acompanhamento profissional, para você ter direcionamentos que não vão fazer você gastar com aquilo que você depois ou não vai te dar um bom resultado ou que você vai querer mudar em pouco tempo. E não é esse o objetivo, né? A gente tem que usar o espaço por um tempo maior para compensar aquele investimento que você fez. Sim. Só complementando, hoje tem até a questão, quando o cliente chega, que a gente fala dessa relação, você tem que jogar aberto com ele. Quanto você tem para gastar? Não adianta o cliente chegar com um sonho. Eu quero uma casa de 350 metros. Eu tenho 800 mil para gastar. Eu tenho que jogar limpo com o cliente. Não vai dar para você fazer. Vamos tentar reduzir, vamos ver o que cabe. Você tem 850 metros, vamos dividir pelo custo do metro quadrado e começar a sonhar dentro disso? Então, às vezes, você tem que fazer o papel inverso com o cliente. Então, eu acho que isso a experiência já trouxe para nós, sabe? Essa questão de você trazer ele para a realidade. Você tem um sonho, a gente vai te ajudar, mas dentro da realidade. Porque não adianta ele chegar lá na frente que ele vai ter uma decepção muito grande. Sim. Né? Não vou conseguir terminar minha obra, ou minha obra não saiu conforme eu queria. Esse alinhamento de expectativa é extremamente necessário, então, né? Isso a tecnologia não te dá. E é muito importante. E também a experiência, né? Tempo, a né? experiência é tempo. É por isso que é importante esse acompanhamento profissional, por isso que é importante as pessoas entenderem o nosso papel dentro desse processo, para entender que é preciso investir num bom profissional para você ter um bom resultado dentro daquilo que você está propondo fazer. Então, não adianta, o universo da construção civil, ele não pode, ele não tem como você trabalhar com amadorismo, ou com falta de experiência, ou eu vou me jogar e vou ver no que vai dar. Não, tem que ter planejamento, tem que ter esse pensamento que envolve custos, o que realmente vai. Já tem coisa que não vai sair como planejado, né? Você imagina sair na aventura. Nós temos o fator da economia que você não sabe, que a qualquer momento. Sim. Esses dias eu comecei uma obra com concreto a 290, terminei com 400 e pouco em um ano. Então, assim. Olha só. É muita mudança, principalmente hoje, né? A gente está numa instabilidade muito grande. E a gente viveu um momento recente, né, de que essa questão dos custos foram, assim, bem... envolveu muitas questões por causa da falta de insumos, de produção. Então, os custos foram crescendo, aumentando. E aí, apesar de toda a rotina industrial ter voltado ao normal, tudo, os preços não baixaram. Então, é isso que envolve esse processo na construção, é uma coisa assim, vai crescendo o custo, mas quando as coisas também ficam mais favoráveis, esse custo não abaixa. Então, por isso que a gente se preocupa muito em trazer soluções que ajudem o nosso cliente a economizar. Isso é importante também dizer, porque
essa questão de dizer que o arquiteto é algo que vai encarecer a obra, só vai fazer escolhas caras, é um mito, viu? Isso aí é uma mentira enorme. Não é nada disso. A gente está ali, ao contrário, para fazer o papel de estar ali parceiro com o cliente, de ajudar ele a fazer escolhas assertivas e que ele vai economizar. Em buscar bons fornecedores que têm preços e materiais que vão atender a obra dele, em dar soluções adequadas também, técnicas e construtivas para que ele economize. Esse é o nosso papel também. Então, vamos acabar com esse mito de que arquiteto é algo que vai encarecer. Que é luxo. Que é luxo. Não é nada disso, não. E eu ia até comentar isso, né? Porque passando tanto tempo junto, pelo menos ali 6, 8 meses, é quase incomum vocês não se tornarem amigos, né? Sim. Que aí acho que é o que você falou, depois você vai fazer projeto pro filho, é uma coisa assim que meio que não tem fim, né? Não. Porque você realmente ganha uma pessoa pra sua vida ali, de tanto tempo que você passa junto com ela. Posso te dar um exemplo, eu tenho uma cliente que eu comecei a fazer trabalho para ela, eu era recém-formada, passaram-se o tempo, eu sempre fiz projetos para eles, para a família toda, e agora ela está numa fase que ela se encontra com Alzheimer, e eles me chamaram assim mesmo para adaptar o espaço à realidade dela hoje. Ou seja, eu conheci ela no melhor momento da vida dela e tô acompanhando... E acompanhou toda a história. Toda a história e até a da filha, do filho também. Já vi, como a Silvana citou, os filhos, né, nascerem, serem adultos, já, né, estarem vivendo a vida profissional. Tenho clientes que ele é tão fiel a mim que tudo que ele vai fazer na área tudo comigo. Até na hora dele comprar um imóvel ou decidir a compra de um terreno, ele quer a minha opinião, ouvir se realmente vale a pena, se aquilo vai trazer resultado para ele. Então, isso é muito importante para entender o que é a profissão de um arquiteto, como a gente pode auxiliar realmente. E as pessoas que entendem isso confiam e vão com a gente até, sabe, assim, em todo o processo que envolve a nossa área, eles confiam a gente esse trabalho. Nossa, isso deve ser uma satisfação incrível, assim, né? Acho que é aí que você vê, assim, nossa, eu tô fazendo bem o meu trabalho, eu tô cumprindo a minha missão, tô deixando assim, né? um legado pra vida, né? Que legal. Verdade. E sabe um detalhe que você comentou sobre amizade? E uma coisa que eu vejo também dentro da nossa área é a amizade entre nós profissionais. Como eu sou amiga da Silvana há tantos anos. Vocês não se conheceram na faculdade, né? Não, a gente se conheceu, mas a gente não estudou na mesma turma. Ah, tá. Somos de turmas diferentes. A gente se conhecia desde colégio, desde o ginásio, naquela época era ginásio, né? Mas, assim, não que seja comum isso, porque teve muitas amizades que a gente fez no processo da vida estudantil ali da faculdade também. Mas teve muitos colegas, amigos que a gente fez no processo de vida profissional mesmo, que a gente encontrou depois. E sempre essa preocupação de trocar experiências, vivências que a gente tem dentro da nossa área, faz com que a gente se una ainda mais. Porque a gente quer saber contatos, por exemplo, você tem que atender um cliente com uma demanda que é nova para você. Você procura um colega seu para saber se ele já fez aquele tipo de trabalho, com quem que ele trabalhou, com que fornecedor. Então, a gente está sempre trocando figurinhas, sabe? Entre nós, arquitetos, colegas, assim, a gente também está sempre se vendo nos eventos, a gente tem uma vida social bem ativa, né? Nossa área, porque envolve tantos detalhes, assim, tantos fornecedores de vários segmentos. E toda hora tem um lançamento, tem uma tendência, uma coisa, você tem que ficar sempre isso antenado, que é importante, né? porque os lojistas estão trazendo até para nós. Lógico que a gente tem as viagens a revestir, as feiras, mas é importante o lojista estar trazendo, porque às vezes em grupos menores eles conseguem demonstrar os produtos melhores para o profissional. E você também tem mais acesso para tirar dúvida, entender, captar informação, né?
Tem muito também, acontecem muitas feiras dentro do nosso segmento, muitas mostras de decoração. Tem uma que é super famosa, né, que todo mundo conhece, que é a Casa Cor, que acontece em diversas cidades aí do Brasil. Então, é um universo tão rico, tão envolvente, né, que a gente trabalha. Eu sou, assim, muito grata por ter podido escolher essa profissão e realizar isso na minha vida. E a gente faz além do comercial, sabe? Algo que vai além para nós. É uma coisa, nós somos empresárias na área, né? A gente tem empresas, né, dentro do segmento, com projetos, como a Silvana tem, mas a gente vai além disso para nós, sabe? É muito apaixonante mesmo, é um universo que traz muito conhecimento, muita riqueza de detalhes, e também a gente conhece muitas pessoas também dentro da área. Então, desde os lojistas, que é o caso, por exemplo, da TK, né, que é nosso fornecedor aí dentro do segmento, mas também pessoas que trabalham, né, na execução da obra, que trabalham com fornecimento de outros tipos de insumos e materiais, na área também de mobiliário, tecido, são tantas coisas, né, Sil? E eu queria até dar um gancho nisso, dessa questão que você falou, da amizade entre vocês, para perguntar, vamos entrar aqui agora, no IARC. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente o que é o IARC, como surgiu, qual era o intuito, o objetivo dele. O IARC, ele surgiu de um grupo de amigas que se reunia para compartilhar dores, compartilhar dúvidas. Todos arquitetos. Todas arquitetas e amigas da época de faculdade. Nós tínhamos um outro nome para o grupo, que era Traçado. E a gente se reunia toda semana. Só que a gente viu que estava tomando uma certa proporção, sabe? Que outros arquitetos estavam perguntando, o que vocês fazem? E a gente se reunia acho que era sexta-feira à tarde, a gente se reunia. Era um momento nosso, tanto de descontração, ao mesmo tempo de dor e de compartilhamento da nossa rotina do escritório. Só que chegou num ponto que a gente falou, putz, a gente podia procurar alguém que ajudasse mais nós, né? E daí a gente ficou sabendo do programa Empreender, que na época era dentro do Sebrae. Era um programa voltado à construção civil. Um dos núcleos era da construção civil. E daí a gente foi atrás, e eles mais do que nunca, porque nós fomos o primeiro núcleo de serviços do Brasil, né? Foi. Porque eram todos voltados a pessoal de TI, tinha marmoraria. Tinha muitos grupos assim, de comerciantes que estavam se unindo, que eles estavam chamando na época de centrais. Então, um grupo de comerciantes se unia para fazer compras coletivas, para baixar preços, né, de produtos, porque comprando ganhar força na negociação. Exatamente. Porque você competir com uma rede aí de grande, né, que pode comprar quantidade, e os pequenos não. Então, eles começaram a se unir fazendo essas centrais dentro do Sebrae. E aí eles foram abrindo também para o setor de serviços. E foi aí que a gente viu uma possibilidade da gente se profissionalizar um pouco mais dentro dessa questão de trabalho como núcleo, né, como grupo. Porque até então era cada um dentro do seu escritório, vivendo o seu dia a dia ali, a sua vivência profissional. E a gente sentiu essa necessidade de partilhar isso. E depois sentimos a necessidade de ter um acompanhamento mais profissional também da área, para nos ajudar a entender o que a gente poderia fazer juntos. E foi aí que a gente entrou no Sebrae, como a Silvana narrou. E lá foi que a gente começou a ter esse contato com o empreendedorismo. Porque o nosso sonho era sair da faculdade, vamos montar um escritório, o cliente vai bater na tua porta pedindo, todo pelo mundo amor sai de com Deus. essa ideia, né? Todo mundo tem essa dor quando sai da faculdade. Vou ter um escritório lindo, maravilhoso, e o cliente vai bater na minha porta, o que não é a realidade. E dentro do Sebrae, eles trouxeram esse outro mundo para nós, que é do empreendedorismo, o mundo empresarial. Isso é importante falar,
que o arquiteto, ele pode ser né, uma profissão criativa, que trabalha nesse universo aí da imaginação, da criatividade, do lúdico, do artístico, mas a gente tem que ser empresários na hora que você vai cuidar do seu negócio. Nós temos um negócio. Sim. E a gente tem que ter essa visão empresarial. Então, isso é uma falha também dentro da formação do arquiteto. Ele tem que entender que ele é uma parte importante do nosso trabalho é vender, saber gerir a nossa empresa. Sofrendo essa falta, assim, a gente queria entender melhor como fazer isso, nós procuramos então o Sebrae e ali dentro o que chamava traçado na época, ele foi se assim, aperfeiçoando, a gente foi cortando ali as arestas, vendo o que realmente... Né? Um processo natural, né? Formatando o núcleo, realmente. Só que o Sebrae não podia deixar restrito somente ao grupo traçado que foi procurar eles. Eles teriam que abrir para outros profissionais, pela própria instituição. E foi o que foi feito. Na época, acho que tinham 3 grupos, né, em horários diferentes, que eles abriram. Mas vocês foram... A gente foi as pioneiras. As pioneiras. A gente abriu a trilha, a gente achou que tinha uma oportunidade. E a gente queria fazer parte dessa oportunidade. Foi isso. Aí, no processo do amadurecimento e de tudo isso que a gente está narrando aqui, nós rebatizamos o núcleo. Então, aí ele se passou a chamar IARC. Aí, ali também, dentro do Sebrae, a gente abriu o processo de registro de marca. Nós também criamos o estatuto, fizemos o lançamento do mas do isso núcleo. Foi depois, só voltando um pouquinho, depois que o Sebrae abriu todas essas centrais com vários arquitetos, daí tem consultoria, tem horário, tinha algumas regras a serem seguidas. E foi onde a maioria dos arquitetos não quiseram ficar, que tinham entrado no projeto, e voltou ao inicial, a maioria, pelo menos, que era que tinha criado o traçado. Daí entraram algumas pessoas novas, mas foram bem poucas, né, na época. O IARC, ele teve, assim, um marco também, né, que foi o lançamento oficial, aconteceu em março de 2013. Então, em março de 2023, completamos aí 10 anos de núcleo. Foi, assim, e a gente vê como IARC. Antes já tinha o traçado. A gente ainda teve o traçado aí, eu acredito, por uns 5 anos, né, Silvana? Antes mais ou disso menos. A gente teve uns 5 anos. Então, são 15 anos aí de estrada juntos, né, lutando por isso. Mas, assim, hoje a gente vê o IARC consolidado, realmente. É algo assim que veio para ficar. E a gente tem muitos projetos, né? Que aí depois nós vamos falar disso aqui também. Isso até, né? Não, acredito que não vai dar tempo hoje, mas que são projetos muito interessantes dentro aí do nosso segmento. E outros colegas nossos, que também são integrantes do IARC, vão vir aqui para contar essa história. E importante dizer, como a Silvana falou, que hoje, lá no início, como todo início, né, a gente tinha alguns sonhos e pessoas que estavam envolvidas nisso, mas que acabaram não acreditando e saíram. Mas quem ficou, acreditou e se empenhou por isso. Ao longo também desses 10 anos, alguns tiveram que abandonar, né, a estrada aí com a gente, porque mudaram de cidade, porque tiveram outra realidade aí pessoal, que tiveram que encarar outros desafios. Mas quem ficou, nós somos hoje 6 escritórios de arquitetura com 7 profissionais. Né, participantes dentro do núcleo, dentro do IARC. Eu sou a única que tem uma sócia no escritório, a Mônica, né? Ah, tá. Então, daí nós somos em 7. E aí, dentro desses 10 anos, dando uma pincelada geral, assim, tiveram pontos, assim, que foram muito importantes para a nossa trajetória, né? Além de todo esse preparo que a Silvana já citou, que a gente recebeu muito treinamento, consultoria, aprendemos a gerir. Foi bom também
para cada integrante também pessoalmente, porque a gente melhorou os nossos negócios, a gente começou a gerir melhor as nossas empresas, a crescer também, né, o nosso negócio individualmente, e também houve essa coisa do coletivo. O que a gente pode fazer juntos para melhorar a nossa área, né? O que a gente pode trazer de novo aí para a nossa área de projetos, na nossa área de construção civil. Então foi aí que também surgiram oportunidades da gente participar de um projeto, né? Que foi dentro da CACB, que é bom, antes de falar disso, a gente tem que contar da nossa migração, né? Que a gente saiu do Sebrae e foi para a Sil. Aí vou deixar a Silvana falar disso. Conta um pouquinho dessa transição pra gente. A gente ficou um tempo no Sebrae, só chegou num ponto, tipo assim, olha, vocês não têm mais para onde crescer. O que o Sebrae podia nos oferecer. Chegou no limite. E a gente queria mais, porque eu acho que foi todo um processo. Eu acho que no início a gente queria dividir a nossa realidade de cada escritório, quando era o traçado. A gente entrou no Sebrae, eles nos mostraram o empreendedorismo, então a gente já cresceu um pouco mais. Daí a gente começou, o que a gente pode levar para o pessoal que está se formando, o pessoal que está saindo da faculdade, que legado que a gente pode deixar para esse pessoal? Daí a gente começou a fazer algumas atividades voltadas para esse nicho. E hoje eu acho que a gente já tem uma visão, o que a gente pode oferecer para a comunidade, para a cidade, o que o IARC pode deixar de legado para a comunidade de Londrina. Então a gente está com esse propósito nesse momento, que vão entrar alguns desses projetos que a gente, posteriormente, os outros integrantes vão estar falando para vocês. Mas só para a gente complementar, quando a gente saiu do Sebrae, esse programa Empreender ficou dentro da ACIL, da Associação Comercial. E daí nós fomos convidadas a participar lá. E eles nos apresentaram, porque são vários órgãos, tem a ACIL, a FACIAP, que é vamos dizer assim, um guarda-chuva acima da ACIL, né, que é a Federação das Associações, e depois a CACB, que é Brasília. Eles nos convidaram para ir, daí nos apresentaram o projeto para entrar nesse programa Empreender. Daí nós propusemos, a gente entrou com um projeto para ir para a Feira de Milão, conhecer a Feira de Milão, ver o que a gente poderia ver de inovador lá e tá trazendo para a cidade. Não era só uma visão, estamos indo passear na feira, como muita gente acho que pensou na época. Não, mas a gente tinha um objetivo por trás da nossa viagem. Só esclarecendo, assim, como foi narrado, né, pela Silvana, aquilo que começou com uma preocupação pessoal, né, de cada um no seu escritório, na sua vivência de trabalho, que a gente queria partilhar essas dores, ele cresceu para algo que a gente pudesse trazer coisas novas e tal para o universo de quem ainda ia entrar na vida profissional. Então aquele estudante que ainda estava com aquelas angústias, como é que eu vou sair da faculdade, o que eu vou fazer, qual o caminho, que a gente viveu isso quando a gente saiu. Então a gente quis trazer coisas para esses estudantes, então nós fizemos vários eventos ligados a isso e cursos que a gente mesmo ministrou para ensinar para esses recém-formados ou aqueles que estavam para se formar, como que é a vida depois da faculdade, depois do curso, depois da graduação. E aí disso partiu algo para a gente pensar, mas e aí, o que a gente pode fazer em prol também da profissão? E foram surgindo coisas, ideias, por isso que é legal o coletivo, pensar junto, né? Que a gente vai trocando isso e vai vendo as demandas e vendo o que a gente pode fazer. Porque aquilo que era uma dor minha, só minha ali no meu escritório, se tornou uma dor nossa. Você então, vê o que a gente meio pode comum, fazer? Né? As pessoas estão passando pelas mesmas coisas. Assim. Aí que foi que a gente passou por todo esse processo que a Silvana falou, e quando a gente se deu conta de que a gente queria algo a mais, surgiu essa ideia do projeto, que foi fazer todo esse processo que começou com a visita à Feira de Milão. Então, esclarecendo para quem não sabe, é uma feira ligada ao design, né, de móveis e decoração que acontece na cidade de Milão, na Itália, e que envolve o mundo.
Então, tudo que se pensa em design nessa área, uma vez por ano acontece ali em Milão, que une o mundo inteiro. Então, todos os países vão ali expor o que eles estão produzindo, né, como resultado de trabalhos de designers, daquilo que está sendo pensado, envolvendo tecnologia, conhecimento, criatividade, imaginação, tudo que está acontecendo. Todas as referências de design do mundo vai expor ali. As tendências estão ali, né? E os italianos são referências em design, né? Eles são realmente já há muito tempo, há muitos anos, são referência nisso. Então, eles têm essa feira, ela tem uma força muito grande dentro da nossa área e a gente queria estar ali, queria participar. Para nós, foi um momento, assim, muito marcante e para a maioria do que estava no grupo era uma novidade. A gente não tinha ainda visitado a feira, sempre ouvia falar, acompanhava o que acontecia lá, mas a gente nunca esteve presencialmente lá. Então, foi essa oportunidade que a gente teve dentro do projeto, explicando o que é esse projeto. Então, como a gente estava dentro de uma associação comercial, a gente tinha o direito de pedir isso dentro de algo maior, que era a CACB, que ela envolve todas as associações comerciais do Brasil. Então, a gente, como estava em Londrina, nós tivemos que fazer o pedido via FACIAP, que é a federação ligada ao Paraná, e aí foi para a CACB, que é o nacional. E lá dentro o nosso projeto foi aprovado. Então a gente teve subsídio financeiro para conseguir fazer isso. E assim, a curiosidade, o que era esse projeto? Aí era justamente porque assim, só para até dar uma entender um pouco melhor. Dentro do Sebrae, como eu falei anteriormente, a gente foi apresentada ao empreendedorismo. Quando a gente foi para a CIL, a gente foi apresentada ao associativismo, que é a base dos núcleos que estão dentro do programa Empreender. Então, só para ter uma ideia. Então, hoje, assim, eu acho que o IARC está muito voltado para esse associativismo. E a gente acaba sendo referência para outros grupos que estão sendo formados lá dentro também. Mas o que era esse projeto? Esse projeto era justamente isso. Nós visitarmos a feira, ver tecnologia, ver o que está... tendências que estariam vindo para o Brasil dali 2 anos, né, pelo menos. Conhecer uma outra realidade. Só que para nós fazermos essa viagem, a gente teve que fazer consultoria de finanças para ir para lá, consultoria de marketing. Então, tudo isso a gente teve que passar por vários consultores para ir. Não era só assim. Imagina, não é pega a malinha e vai, né? A gente teve essa consultoria final que a Silvana citou. A gente pegou uma pessoa que tinha experiência da feira, que ia todo ano para lá. Então, essa pessoa conseguiu explicar para nós como que a gente poderia aproveitar melhor a nossa presença lá. O que seria interessante a gente ver, como acompanhar os eventos que acontecem em Milão nessa época, porque além da feira que acontece tradicionalmente dentro do pavilhão, existe os eventos e na cidade, que eles chamam de Fuori e Salone, que aí é tudo que está acontecendo na cidade de Milão e que tem a ver com isso, com a feira. Então, a gente fomos preparadas para chegar lá e saber o que a gente tinha que fazer. Então, a gente não foi, como a Silvana citou, que às vezes na época muita gente pensou, fomos passear, dar uma voltinha em Milão e ver o que estava acontecendo por lá. Não, nós fomos preparadas para buscar conteúdo, buscar informação. Era uma pesquisa, né? Foi extremamente intencional. Isso, tanto é que esses projetos que nós temos hoje dentro do IARC, as ideias começaram lá. A gente só está amadurecendo e hoje a gente está conseguindo ter esses projetos que vão estar sendo falados mais formatados. E foi tão preparado que a gente teve a oportunidade de ver lá em Milão o design brasileiro sendo exposto. E fomos convidadas pelo cônsul, embaixador do Brasil na época, lá em Milão, visitar a embaixada
E tivemos 1 hora de conversa com o cônsul. Vocês estão muito chiques. Foi uma experiência maravilhosa, trocar ideias, ouvir dele também como que estava sendo a participação do Brasil na feira. Então, para você ver que o negócio foi planejado, foi estruturado. Então, foi uma experiência maravilhosa para o IARC. E isso até levanta uma questão, né? Porque vocês estão falando um monte de coisa legal. Mas agora que aconteceu, é fácil falar, né? Agora é fácil, mas na época a gente, assim... É isso que eu ia até perguntar. Vocês um dia imaginaram que, quando vocês começaram lá no IARC, o traçado, vocês iam colher frutos como esse? Porque são coisas de expressão, né, que vocês estão falando aqui. De pessoas que talvez tivessem ficado junto conosco, teria essa desfrutado disso também. Desfrutado junto. Mas eu falo conhecido. assim, em algum momento passou pela cabeça de vocês que vocês iam ter lá no início, resultados não. como esse? Não. Lá no início, nós éramos somente as amigas que queria dividir o escritório. Entendeu? Precisava fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. É como a gente já narrou aqui, foi uma trajetória mesmo, um amadurecimento. Depois de algum tempo que a gente viu que a gente podia fazer mais. Mas no início já não imaginamos que chegaríamos nesse ponto que hoje nós estamos e que tem trazido tanta satisfação, assim, a gente poder trabalhar por algo a mais além daquilo que a gente faz dentro da arquitetura. Isso que eu ia falar, dá pra ver que vocês se apaixonaram por isso que vocês estão fazendo hoje também. Também. Então isso é muito legal. E esse projeto para a Feira de Milão, ele contemplava uma feira internacional e uma feira nacional. Para nós vermos a diferença de uma e de outra. Tudo bem que a nossa feira aqui que a gente foi a Revestir, que é mais voltada à construção civil, lá é mais design. Então, mas a gente conseguiu ver as duas realidades. Daí, a partir daí, o que aconteceu? O Sebrae viu porque a gente tem que passar todo um relatório, tudo que aconteceu nessas feiras. E a Revestir foi no mês que fechou para a pandemia. Foi em 2019. Nós voltando no aeroporto e todo mundo de máscara. Desculpa, foi 2020 a Revestir. Milão que foi 2019. A feira de Milão nós fomos em 2019, em abril de 2019. E aí, 1 ano depois, a gente foi participar da Revestir. E foi em 2020, bem no início lá do pânico do início da pandemia. Mas que a gente não perdeu o gancho, a gente continuou online, o IARC continuou se reunindo online. Nós trabalhamos durante a pandemia, não perdemos mesmo. Que em 2021, nós fomos contempladas com outro projeto, uma outra premiação da CACB, por ter cumprido as etapas do outro projeto nosso. Que era a Feira de Milão, que era Revestir, a partir do relatório, comprovação de fotos, de tudo, nós fomos contempladas e ficamos em 3º lugar no Brasil. Então, para entender, a CACB é algo, como eu já citei, é nacional. Então, envolve projetos do Brasil inteiro. Como nós, como IARC, apresentamos o nosso projeto, fomos contemplados, pudemos fazer toda essa trajetória. Outros núcleos no Brasil fizeram também igual, não de arquitetura, tá? De outros segmentos. E aí, em 2021, nós recebemos a feliz notícia de saber que o nosso projeto estava concorrendo entre todos os projetos do Brasil para receber uma premiação que envolve essa questão também, assim, de receber um prêmio, de algo que foi destaque nacional, mas também uma premiação em dinheiro, que foi o que a gente recebeu na época. Então, o nosso projeto concorreu com esses outros projetos do Brasil e nós ficamos em 3º lugar. E foi o único projeto do Paraná que entrou. Olha que legal. Na premiação. Vocês são pioneiras em muitas coisas, né? E a gente só para complementar também essa questão, a premiação em dinheiro,
a CACB, a FACIAP, elas não pagam para nós assim, em espécie. como em espécie. Não, eles pagam em consultoria, em cursos, ou seja, vocês sempre têm... em conhecimento. Sempre em conhecimento. Senão as pessoas podem, não tem nada disso. É tudo em conhecimento. Então, assim, você tem que se dedicar realmente. A gente se dedica com reunião semanalmente. Até hoje é assim? Até hoje. Sim, Nós temos um horário fixo na terça-feira que a gente se reúne. Nós temos uma consultora da ACIL que acompanha nós. Isso, a gente tem todo esse processo, é um compromisso mesmo, a gente vê o IARC como uma extensão da nossa vida profissional, então assim, ele não é assim, algo que eu faço no meu tempo livre, não, eu tenho que ter tempo, nós temos nosso tempo de vida profissional para dedicar para ele. É um compromisso, É um compromisso. Nós temos um CNPJ como associação, nós temos regras, depois de ter passado todo esse projeto, todo esse processo, né? Sebrae, a CIO e tal, acho que não tinha como não estar bem estruturado. E depois disso, o que aconteceu? Já pulando um pouquinho, que veio a reforma da CIL, que eles prestigiaram quem? O núcleo de arquitetos que estava dentro da CIL. Então, a gente acabou o ano passado fazendo toda a reforma da parte nova da CIL. Nós fomos responsáveis pelo projeto de revitalização da sede da CIL. Que então, quer dizer, a gente já deixou a nossa marca por uma associação que ajudou muito a gente, né? Ajuda até hoje, né? Nos apresentando as oportunidades que tem. Porque nós, como profissional, se a gente ficar dentro do nosso escritório sentadinho, não adianta. Não vai dar resultado. E não é a nossa função como arquiteto. Eu acredito que a gente tem que deixar alguma coisa melhor para a humanidade, para a cidade, seja o que for, mas deixar um legado. É nesse processo que a gente está caminhando e que, como eu disse, outros nucleados do IARC vão vir aqui para contar, né, esse resto da história, porque tem muita história. A gente pode só dar um spoilerzinho? Pode. Porque tem outros dois, eu sei que vocês têm outros dois projetos, que é o Sobra e o Design Amigo. Isso. A gente não vai aprofundar. Tá. Mas eu queria só que a gente deixasse um gostinho assim, sabe? Aquela pra degustação. Conhecer um pouco mais. Pra deixar o povo curioso. E já queria depois deixar aberto para vocês também divulgarem redes sociais, site de vocês, para as pessoas conhecerem, saberem mais. Talvez, se depois desse podcast alguém quiser abrir um canal de comunicação com vocês, para às vezes tirar referência, saber o que fazer, como fazer. Porque tem muita gente que talvez vai escutar e tá começando, né? Legal. Então, a gente vai ter esse espaço também. Mas o que seriam esses dois projetos que eu sei que tem aí? Só um spoilerzinho, vai. O Sobra, ele é mais voltado para a área da construção. Tá. O Sobra, o que ele é? A gente viu um nicho de mercado aí. As pessoas reformam, elas tiram uma janela, elas tiram uma porta, tiram uma bancada, um metal que dá para ser reutilizado. Tem pessoas que compram, até porque gostam, às vezes, de materiais que já foram usados, trabalhar numa arquitetura mais sustentável. Como também tem as pessoas que compram apartamentos novos e retiram tudo. Nós temos clientes que fazem isso. Então, qual que é o nosso propósito? Nós termos uma plataforma onde as pessoas podem estar colocando os materiais dela lá dentro e fazendo contato com as pessoas que querem comprar. E na terceira ponta, o que a gente quer? O lojista vir conosco. Porque a pessoa que às vezes está reformando, ela está tirando uma janela, mas ela vai comprar uma janela nova? Então, o lojista estar dentro dessa plataforma conosco. Então, assim, está sendo ainda amadurecido como que vai ser feito isso, mas para você ter uma ideia, eu vou falar meio rapidinho, mas a gente agora está dentro do Constru Hub, né? Que é do Sinduscom. Na verdade, a gente está num processo, dentro ver lá. se nosso projeto vai ser aceito lá. Mas complementando o que a Silvana falou, é uma dor da construção civil. A gente, como profissional da área, sente isso. É muito desperdício. Materiais bons que poderiam ser reutilizados. Vai jogar fora onde? Numa caçamba, num lixão. Vamos poluir, né, o nosso planeta, que já está mais, né, sofrendo com isso. Então, essa dor é grande e a gente queria trazer algo para resolver isso. E foi aí que surgiu a ideia
de a gente criar um canal em que as pessoas pudessem se juntar ali e falar, pô, eu tenho um material que está sobrando para mim, não vou usar mais. Quem quer esse material? Então, ao invés de eu estar ligando para um amigo, ou ofertando para uma pessoa da família, eu vou colocar ali na plataforma, naquele canal, e vou pôr à venda, vou divulgar, ou até mesmo vou doar para alguém, quem tem interesse em pegar. Então, até associações vão poder estar de olho ali, vendo se alguém tem algum material. Eu tenho interesse, eu quero ir buscar, eu vou buscar para a nossa associação. A gente quer ser essa ponte que liga essas pessoas. Eu tô quase falando que o propósito de vocês é o compartilhamento, porque lá no início começou por causa disso, né? Os escritórios, vamos compartilhar. E hoje tá chegando no consumidor final, vamos dizer assim, também a respeito de compartilhar, né? Porque ali, eu tô construindo, ou eu tô reformando, eu tenho essa demanda, vai sobrar material, ou até às vezes materiais novos que eu comprei que eu não usei. Mudei de ideia no meio do caminho, a loja não aceitou uma troca, sei lá. Tá ali o material, um apartamento novo, eu tirei uma louça que nunca foi usada. Mas eu não quero aquele modelo, eu quero outro. E outra pessoa, por outro lado, como a Silvana citou, que está fazendo uma obra com economia, ou que está nesse pensamento da sustentabilidade, ou né, tem alguma coisa, outra pegada ali que ela quer esse material. Então, por que não colocar essas pessoas em contato, poder disponibilizar isso? E aí surgiu o nome, né, Sobra, por causa das sobras de obra e do nome obra, que é forte. Então, Sobra o brechó da sua obra, da minha obra para a sua obra. Então, esse é o spoiler que depois quem vier aqui vai poder explicar melhor em detalhes. E também tem um outro, porque vocês não param, né? Tem o Design Amigo. Design Amigo, o nosso propósito com ele surgiu até de uma experiência que nós tivemos depois da Feira de Milão. Quando a gente veio, voltou, e a gente ficou pensando nos resíduos das indústrias que nós tínhamos aqui, e o Sebrae convidou a gente para a High Design, que é uma feira de design em São Paulo. E uma metalúrgica de Biporã fez parceria conosco. Nós criamos, acho que foram 5 peças, né, na época, e levamos para essa feira. Daí surgiu o quê? Design Amigo. A gente foi amadurecendo. Putz, quantas empresas que não pagam para tirar os resíduos, sendo que poderia ser utilizado em peças, e está gerando uma renda com o terceiro setor. Fazer essa economia circular para o pessoal. Então, esse é o nosso propósito com o Design Amigo. A gente já fez algumas peças, a gente já tem Instagram do Design Amigo. Hoje nós estamos ainda assim, nós estamos divididas no grupo. Algumas cuidam mais do Sobra, outras do Design Amigo, porque vai por afinidade também. Sim. Eu e a Lília, a gente gosta de obra. Tem algumas que gostam do design. Então, nós dividimos porque não dá conta e cada uma é muitas pessoas numa coisa só. Então, por isso que a gente consegue fazer várias coisas, né? Essa nossa participação na High Design nos deu a oportunidade de visitar, então, essa empresa, que é uma indústria no segmento metalúrgico. E, como ela falou, a gente viu ali restos de materiais, de processos industriais, né, que foram usinados e tal, e que a gente enxergou que poderia fazer algo com aquilo. Falou, nossa, olha que interessante essas chapas. Por que não aproveitar? Então, a gente usou um pouco desse material. O escritório da Silvana criou uma luminária com uma chapa, né, vazada dessa. O meu escritório fez um banco. Então, mas a gente enxergou ali que aquilo ali também poderia ser reaproveitado. E que é uma dor da indústria também. Materiais que sobram e que eles têm que dar um destino final também. E vai virar lixo? Vai virar o quê aquilo? Então, foi aí que surgiu o Design Amigo, porque aí é um outro olhar da arquitetura, que vai além, né, da obra, que é a questão desse processo de criação de móveis, objetos, que também passam por processos industriais e que geram sobra.
Então, que também é um trabalho nosso. No nosso segmento, a gente trabalha com as indústrias de móveis, indústrias que fazem objetos de decoração, coisas assim, e que há sobras. Então, a gente quer pegar essa sobra e transformar em um outro objeto com design, e esse objeto poder ser comercializado e gerar renda para pessoas que têm vulnerabilidade, carentes, que possam estar executando. Então, a indústria entra com a sobra, nós entramos com o design e a população entra com a mão de obra. Ou seja, todos ganham. Sim. E por isso o nome Design Amigo. Não, graças a Deus por vocês e por esses projetos que são muito legais. E os nomes também são muito bons. São. O marketing de vocês tá, ó, coisa linda. Gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eu vou deixar aberto agora para vocês falarem as redes sociais, site, tudo que tem disponível para o pessoal aí pesquisar. E se vocês quiserem deixar alguma mensagem também, algum recado, então... Bom, à vontade. Eu vou deixar a rede social do IARC, que o Instagram é iarc.londrina, e o Design Amigo é design.iarc. Tem o Instagram do Sobra também, né, que tá também já... Assim, a gente ainda não está no processo de alimentação desses canais, porque como nós falamos, estamos ainda no processo de desenvolvimento de plataforma. Tudo. Então, a hora que tiver tudo redondinho, nós já vamos começar a divulgar, usar esses canais. E particularmente, né, aproveitar aqui a oportunidade também, falar um pouco, vou falar um pouco do meu escritório também, que a gente trabalha com projetos na área comercial, na área corporativa e residencial. E também tenho o meu Instagram, que é o Lilian Simões Arquitetura. E tem o site também, que é a Lilian Simões Arquitetura. Então, assim, a nossa paixão, eu tenho uma paixão muito grande pelo que faço, me dedico muito. Como a gente se dedica ao IARC, a gente se dedica também aos nossos negócios, né? E acredito aí que é importante realmente o acompanhamento profissional dentro da nossa área, para que a gente possa construir aí obras melhores, cidades melhores, espaços melhores para todos conviverem. E como a gente falou, o IARC veio com essa demanda aí da gente querer fazer algo a mais por Londrina, pela região, e quem sabe até... dependendo do que o nosso sonho se realize, né, Silvana? Porque agora a gente tem sonho e tem projetos para crescer e que isso vire algo até que possa, né, criar uma demanda nacional. Ser replicável, que o Sobra e o design possam ser replicados e ter esse crescimento. E antes de passar a fala para a Silvana, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando sobre isso, desse canal, né, que a TK disponibilizou para nós. É muito importante e a gente agradece de coração. Falo isso em nome do IARC. Bom, vou deixar então meu Insta particular do meu escritório, que é Nakabayashi Bonafini. A gente vai escrever. O pessoal ver. E nós trabalhamos também com arquitetura residencial, comercial, interiores, e eu particularmente trabalho com gerenciamento de obra. Legal. Eu faço a parte de ligação proprietário e o profissional. Então, eu executo as obras das amigas. Isso, é verdade. E fica mais fácil e menos desgastante para o cliente. Então, eu faço a ponte profissional, o empreiteiro, o arquiteto, o engenheiro e o proprietário. Você é o remédio da dor de cabeça das pessoas. Eu sou o Rivotril pro cliente. Entendi. Ótimo. Gente, muito obrigado. Nós que agradecemos vocês. Muito obrigada.